Então, pastor, cheguei na igreja, na verdade eu já tinha uma empresa, né? E eu estava falindo já estava em estado de falência, não estava conseguindo nem pagar o vale-transporte dos meus funcionários. Empresa de quê? Eu tinha uma empresa no ramo da construção civil. E quando eu cheguei nessa situação de miséria, endividado, tinha mais ou menos 100 mil de dívida, tinha até conquistado algumas coisas, né? Tinha conquistado uma caminhonete, 2 carros populares para mim trabalhar, mas todo enrolado, a vida toda enrolada. A empresa literalmente estava fechando. Sim, senhor, não conseguia fechar nem contratos, nem de 10 mil reais. Estava numa situação bem difícil. E aí, através de um convite de um amigo meu, que é da igreja, eu cheguei na situação e falei minha situação para ele, ele me fez o convite. E deu certo que quando eu vim, tinha começado a Fogueira Santa. Só que ele não me passou nada, só fez o convite, eu vim na igreja e comecei a participar das reuniões, comecei a pegar o Espírito. Naquela semana que eu entrei, eu já absorvi tudo que o homem de Deus falava a respeito da Fogueira Santa. Inclusive até pesquisava no YouTube, que eu não conhecia a igreja, né? Pesquisava no YouTube os testemunhos, né? E eu vi aqueles testemunhos extraordinários, eu falei, poxa, isso pode acontecer comigo, né? Aí eu vi o detalhe do que ia acontecer com as pessoas. E aí aquilo ficou dentro de mim. E essa caminhonete que eu conquistei, eu tinha colocado ela para vender. Ela valia 85 mil e eu coloquei ela para vender por 40 mil para me quitar um pouco das dívidas, porque eu estava muito apertado. E aí, na minha casa, eu cheguei um dia na minha casa no horário de almoço, eu na sala, sentado, Deus me tocou. A caminhonete vai para o altar. Ninguém falou contigo, até porque você estava quantos dias na igreja? Semanas, na verdade semanas, uma semana de igreja. Aí, na sala da minha casa, Deus me pediu. Aí, nisso, eu já fui imediatamente na loja desse conhecido nosso, que estava para vender lá, e já falei, arrumei um negócio já na caminhonete e estou tirando ela daqui. Peguei, montei e já fui para a igreja. Agora, o que levou você a essa decisão? O que existia dentro de você para ir para o altar com tanta força? Porque eu estava numa situação de miséria, né? Não tinha mais saída. A saída era eu tinha que dar minhas coisas praticamente e não ia resolver. Então eu estava muito revoltado porque tudo que eu fazia não estava acontecendo nada. Com a força do braço não acontecia. E eu peguei o Espírito. Eu falei, se eu sacrificar, vai acontecer como essas pessoas que dão testemunho. Então eu determinei e fiz o que Deus tinha me pedido. E fui para o altar. Semanas antes de cumprir o voto, eu já cumpri o meu. Cheguei, o pastor nem me conhecia da catedral. Falei, pastor, eu já estou com o meu voto lá na garagem e eu quero sacrificar. Isso muito antes do dia de cumprir. Sim, senhor, umas 3 semanas antes de cumprir o voto. Porque eu queria uma mudança. Não queria que... eu sei que não é mágica, mas eu estava revoltado numa situação assim que não tinha mais volta. Ou era aquilo... A minha vida ou mudava. Então eu falei, se eu fizer isso, eu sei que Deus vai mudar. Se não mudar, eu estou perdido também. Porque endividado, o único bem que eu tinha mais ou menos um valor que dava para saldar um pouco das dívidas, eu coloquei no altar. Então se Deus não mudar, estou perdido. E no dia que eu fui assinar o recibo, transferir a doação, exatamente no dia, o meu telefone, meu rádio tocou. Era um cliente com uma obra que estava meses rolando e não saía. Nesse mesmo dia, ele por rádio, ele fechou o contrato comigo de R$500 mil. Ali eu já comecei a ver a glória de Deus. Eu continuei na fé, aí me tornei um dizimista, porque como eu era novo, né, aí já me tornei dizimista, ofertante, e ali a minha empresa começou a se levantar. Esse contrato já melhorou. Não mudou, mas melhorou. E aí eu fui fechando outros contratos, fui conquistando, aí conquistei meu primeiro imóvel, conquistei terrenos em condomínio fechado, e isso num período de um ano, menos de um ano, né? E depois de uns 3 meses, logo depois que eu fiz o sacrifício, o que me chamou muita atenção, que isso marcou a minha vida, foi que eu fechei um negócio, e nesse negócio entrava um veículo. Não um simples veículo. Aí que está. Quando eu fui lá para conhecer o veículo desse cliente, no estacionamento do comércio dele, quando ele abriu o portão, era exatamente uma caminhonete
no modelo no qual eu tinha sacrificado, só que nova. Então, aquilo ali foi... Deus falou, tá, tô te devolvendo o que você me deu, só que muito mais novo. Aí eu cheguei num patamar de milionário já, né? Que eu já tinha alguns imóveis, eu já tinha conquistado outros carros. Aí eu abri uma segunda empresa, né? E ia fechando contratos, estava arrebentando. E aí eu falei, agora eu não preciso mais sacrificar. Aí veio o erro. Você errou, dentro da igreja você errou. Sim, senhor. Aí, o que aconteceu? Os meus dízimos começaram a ficar muito alto, começou a crescer muito. Então, eu comecei... Chegava a dar dízimo de quanto? De 30 mil, 40 mil. Para quem estava novo na igreja, era um dízimo alto. E aí eu tocava nos dízimos, né? Eu já parei de dizimar a minha empresa. Então, quando tinha um dízimo que, por exemplo, 40 mil reais, eu já tirava só 4 mil. Então... Já não dizimava do lucro da empresa. Não, eu dava uma oferta, do meu jeito. E ali eu já comecei a ver uma diferença, começou a mudar a situação. A situação que estava boa começou a travar. As portas que estavam abertas, até as portas começaram a meio que começar a fechar. Aí chegou outra época de fogueira santa. Como eu já tinha conquistado bastante coisas, e essa caminhonete que eu conquistei nesse negócio, Deus me pediu. Novamente, Deus me pediu aquela caminhonete, a nova. Só que aí eu até peguei o envelope, fiz o voto. Só que no dia de eu cumprir o voto, eu comprei uma passagem de um cruzeiro e embarquei no navio. No dia de cumprir o voto, eu embarquei no navio. Proposital. Não digo assim proposital, mas assim, eu não estava mais na fé. Né? Porque eu falei assim, na minha cabeça, eu achava que não precisava mais sacrificar. De uma certa forma, você ignorou, tá? Sim, senhor. Porque eu sabia que eu tinha que fazer. Porque eu já conhecia, já tive a experiência, eu já tinha recebido as maravilhas de Deus. Então, eu já sabia o caminho. Só que eu neguei, eu desviei. Quando eu voltei dessa viagem, eu já voltei outra pessoa, mas fracassado. Porque eu já sabia o caminho, e como eu não fiz, então eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Que ia começar a acontecer. E realmente, aquele ano foi o pior ano da minha vida. Eu cheguei na estaca zero, comecei a perder tudo. Tudo que eu tinha, eu comecei a perder. Como é que começou essas perdas? De que maneira? Por exemplo, contratos que eu já tinha fechados começaram a parar. As obras que estava tocando, acontecia algo assim, não dava para explicar, mas eu parava. A obra parava. Aquela caminhonete que eu tinha prometido para Deus, eu perdi em dívida. Aí eu comecei a perder tudo que eu tive, que eu conquistei. Dentro da igreja? Daí eu já tinha me afastado também da igreja, né? Eu comecei, aí eu tirei o pé, aí eu parei até de frequentar a igreja. O extremo que você chegou? O extremo foi eu tentar passar o cartão numa Marmitex de R$14, e meu cartão recusou. Aí eu me despertei, né? Como muitos às vezes conseguem fazer, e no meu caso eu consegui. E eu voltei para a igreja e novamente coincidiu Fogueira Santa. Cheguei num período de Fogueira Santa, só que eu não tinha mais o que dar, né? Que eu não tinha mais nada, perdi tudo. Então, eu cheguei na igreja, também já tinha começado a Fogueira Santa, e ali eu me vi uma oportunidade de eu pegar aquele voto, mesmo sem condição, sem R$1 no bolso, para me sacrificar. Eu vi a oportunidade de mudar minha situação novamente, mas completa, né? Para nunca mais sair. E aí foi que eu peguei um voto com R$3.000. Tive que gerar. E aí eu peguei um serviço e eu mesmo fui executar. Em 22 dias eu levantei R$9.000 sozinho. E aí, vou botar a mão na massa. Fui botar a mão na massa, fui gerar meu sacrifício. Aí eu levantei 9.000. Aí veio o conflito, né? Porque eu peguei um voto com 3, eu tinha 9, ia sobrar 6. Final de ano, falei, pô, R$6.000 dá para mim comprar roupa, dá para mim fazer uma boa ceia, passar um Natal gordo, né? E aí foi que Deus novamente falou, não, é tudo. Alguns dias antes, eu cumpri meu voto, e aí eu falei, não, vai ser os 9.000. Só dizimei, né? Tirei o dízimo dos 9 e coloquei o meu voto todinho, o meu dinheiro todinho. A reserva não tinha nada.
Dali eu fiquei na dependência 100% de Deus. Todo o teu sustento. Tudo, tudo. Eu não tinha, ali não deixei nem R$ 50 para mim comer, por exemplo, para mim comprar as Marmitex. Foi tudo. E aí? E aí eu comecei, lógico que não é mágica, não é do dia para a noite, mas aí eu já desci com a certeza da minha vitória. Desci pensando positivo, desci na certeza que Deus estava comigo, desci com muita força. Mudou o espírito. Sim, senhor. Aquela pessoa que estava caída, frustrada, eu desci revoltado. Só que eu desci como um leão, para voltar ao que eu tinha deixado escapar pelas mãos. E aí Deus começou a honrar novamente. A minha empresa que não fechava contrato de R$ 1.000, ali eu já, logo já virou o ano, já fechei um contrato de 100 mil no começo do ano. Aí foi começando a empresa prosperar, fechando outros contratos grandes. Aí eu voltei a conquistar. Aí conquistei meu carro. Depois eu tinha 2 empresas, né, que eu tinha conquistado. Estava já também parada. Ativei elas e aí funcionando as 2, abri uma outra empresa no outro estado, né, que hoje a gente tem 3 empresas, tudo no mesmo ramo. O que é mesmo? Construção civil. E a gente hoje tem 3 empresas, né? Tem uma no Paraná e 2 aqui no estado de São Paulo. E a gente atende todo o estado. Hoje, para quem não tinha um contrato de 1.000, eu tenho contrato até março. Inclusive, hoje eu fechei um contrato de quase R$ 400 mil, hoje de manhã. Saí da reunião às 6 horas da manhã e fui atender um cliente e fechei o contrato de quase R$ 400 mil. As minhas empresas, ela vem fechando o contrato no meio dessa crise que todo mundo está reclamando, estão com medo. A minha empresa toda semana fecha contrato de R$ 500 mil, 400 mil. A gente não fecha contrato pequeno. E nós já temos contratos, como eu falei, para 2016, que já estão todo mundo assombrado que vai ser um ano pior do que 2015. Para a gente, não sei onde está essa crise, a gente está arrebentando. E o patrimônio cresceu? Hoje o meu patrimônio hoje, com todas as minhas empresas, tudo que eu conquistei de volta, está chegando a quase 3 milhões. Conquistei apartamento, terrenos, e estamos aí para fechar outros negócios, mas estou esperando passar agora. Eu sei que Deus vai dar direção de coisas maiores, e a gente está com um projeto aí de um novo empreendimento, um novo negócio, um ramo totalmente fora do que eu levo hoje. Quando eu voltei entregando a minha vida, não foi só o voto, né? Eu entreguei a minha vida para Deus. Então hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Hoje eu sou noivo de uma mulher de Deus também que está na mesma fé, né? Ela também já está sacrificando. Então assim, Deus ele mudou a minha vida por completo. A prosperidade é consequência da vida que eu tenho com Ele aqui no altar. O que Deus fez com ele vai fazer com aqueles que estão colocando toda a força no altar.